Caros amigos, segundo tempo na latinha do programa Panorama Tricolor número 198, com a presença do Nelson Ferreira do Observatório do Fluminense e do Fagner Torres do blog Laranjeiras e ESPN FC Brasil. No segundo bloco, como já é tradição nesse programa, que em breve completará sua edição de número 200 e será comemorado no edifício 200 de Copacabana, jabás grátis, fazemos porque gostamos de fazer jabá. Então, posto isso, o principal jabá da noite, Casa Vieira Soto, onde seu bife é o Maracanã dos anos 80 com 100 mil pessoas. Então é isso, venham para Casa Vieira Soto, consumam sanduíches, bifes, frangos, carnes, ovos e tudo mais que vocês têm direito. Muitas cervejas atendidas pelo Irã e por toda a turma aqui. Casa Vieira Soto, onde seu bife vale 1 milhão e a conta é baratinha. Bom, posto isso, o grande e glorioso jabá de Fagner Torres. Não, meu jabá vai pro um abraço para todo mundo que acompanha, na verdade, o Panorama, né? E pedir que acessem lá o meu blog www.spnfc.spn.ol.br, blog Laranjeiras, né? E a galera também que está ligada no podcast lá do B do Rio, podcast que eu faço com mais 3 amigos, que a gente discute a cidade, fala sobre a questão suburbana, sobre futebol, sobre política, sobre música, sobre tudo que é relacionado ao Rio de Janeiro. Quem estiver ligado, sexta-feira agora sai a nossa 5ª edição e curtir nossa página no Facebook lá do B do Rio. É isso. É isso. E agora o grande e glorioso, não um jabá qualquer, não um jabá poderoso, um jabá de fãs e fãs. Nelson Ferreira com seu grande e glorioso jabá. Um abraço aí pra galera do Observatório do Fluminense, da site que me acolheu, que tá fazendo minha coluna, pra galera que acompanha a minha coluna, pra torcida tricolor no geral que me acompanha nas redes sociais. E é isso, né? A vida para todo mundo, a vida é isso. Um abraço, ser grato a todos. Um abraço geral. E como último jabá para a gente começar o grande tema do nosso segundo bloco, queria aproveitar e mandar um abraço para o Rodrigo Barros, o Rodo, que é nosso colaborador regular do Panorama Tricolor, também é dono do site Pode Arroz, e no sábado recente agora lançou o livro Da Rebelião à Glória, que conta a história da Primeira Liga, da conquista do Fluminense da Primeira Liga, competição no ano de 2016, muito legal. E eu fiquei honrado 2 vezes. Primeiro, por ter mais um escritor da equipe lançando o livro, e segundo, porque eu fiz o prefácio, né? Então, estou em grande fase e aproveito para fazer o meu último jabazinho extra, gente. Em novembro, talvez no mais tardar em dezembro, pela primeira vez na história contemporânea, um autor lançará 2 livros do Fluminense no mesmo dia. São 2 livros simultâneos. Fluminense na Estrada, também feito com o Eric Costa e com o Mauro Jacome da equipe do Panorama, e Onde Você Estava naquele inesquecível gol de barriga, as memórias do maior título da história do Fluminense em 1995, que eu fiz com o jornalista André Viana. Os 2 livros serão lançados aqui na Casa Vieira Soto, então em breve a gente vai passar notícias para vocês disso tudo aí. Desculpa, aqui a gente tosse, fala alto e faz várias coisas. Bom, posto isso, Fluminense em grande fase, a gente vai lembrar hoje. Você está assistindo o programa a partir de terça-feira, mas a gente está gravando na segunda-feira à noite. O Fluminense celebra 40 anos do bicampeonato da máquina tricolor 1975-1976. O time mais emblemático, famoso, cheio de craque da história do Fluminense, falando até hoje. O time que desafiou definições, o time que alimentou gerações de novos torcedores. Sim, boa parte da grande torcida dos anos 80 foi construída por causa desse time da máquina, e a gente vai debater um pouquinho disso. Então, Fagner, queria que você falasse um pouquinho. Claro, você é bem jovem para falar até da máquina, você não era nascido quando a máquina estava em campo, mas assim, o que te remete ao falar da máquina te remete ao quê? Que tipo de sentimento? Na verdade, a máquina me remete à minha infância, assim. Por mais que eu não tenha acompanhado ela em campo, quando eu era pequeno e estava começando a discernir o que é futebol, o que é Fluminense, ou de uma família de tricolores, muitos falavam, tanto do time dos anos 80, que aí é um time que eu também não vi, porque eu nasci em 82, não vi aquele time de 83, 84, 85. Minhas primeiras lembranças de Fluminense são de 88 para cá, mas as lembranças que eu tenho da minha família falando sobre o Fluminense é do time dos anos 80 e principalmente da máquina, né? Eu lembro que quando eu perguntava, por exemplo, em casa qual era o ídolo do Fluminense, as pessoas, minha mãe e minha tia, se referiam ao Rivelino como o grande jogador da história do Fluminense.
falava que, enfim, que o time tinha o nome de máquina porque era uma alusão à seleção da Holanda, da Laranja Mecânica, que era um time espetacular e que conseguiu reunir 11 jogadores de nível de seleção brasileiro, que hoje em dia é inimaginável, não só para o Fluminense, mas para qualquer clube do Brasil, a meu ver. Então, assim, me remete à minha infância, assim, ao descobrimento do que é o Fluminense, de fato. Porque, embora eu tenha visto jogar, eu conheci por relatos das pessoas que me cercaram e que acabaram me fazendo com que eu me apaixonasse pelo clube também. Pois é muito legal. E aí, Dalcinho, o que você tem para falar pra gente da máquina? Do teu sentimento, tua opinião sobre o que quer dizer a máquina pro Fluminense? Assim, eu vim a caráter hoje, né? Com a camisa da Pois máquina. com a camisa lindíssima, né? Essa camisa tem uma história, uma aposta que eu fiz com um amigo palmeirense, e quem perdesse tinha que dar a camisa pro outro. Eu escolhi a camisa da máquina. A máquina é o time da história do Fluminense, é o maior time da história do Fluminense. Como o Fagner bem disse, ele nasceu em 82, eu nasci em 86 e quando comecei a acompanhar futebol foi com gol de barriga. Então, assim, eu tenho relatos de algumas pessoas que são rivais e pessoas que torcem pelo Fluminense, pela minha família ser tricolor. Com muita coincidência, eu tive com o Gil, o Búfalo Gil, em um evento, na semana retrasada, e o mesmo falando, na época, o Vasco era nosso freguês. E isso mostra o quanto que o Fluminense tem que vivenciar essa história. O meu filho tem que conhecer essa história, não é só através de mim, o Fluminense tem que mostrar isso pro torcedor. Como o Flamengo faz com o time dele, como o Botafogo vive somente disso, entendeu? O Fluminense tem que mostrar isso. Eu tenho um relato mais de um amigo meu flamenguês que ele fala assim: quando o Doval foi pro Fluminense, eu cancelei meu título de sócio e até hoje eu não contei pra ele. Isso é, olha o tamanho do Fluminense, olha o time que o Fluminense tinha. O Doval era um monstro, né? O Doval era um monstro, um dos maiores centroavantes da história do futebol brasileiro e da história do Fluminense. Ele era argentino, né? Grande boêmio, né? Que era um garotão de Ipanema, que fazia a alegria da mulherada nos anos 70. Coladão com Marcos Vale, Paulo Sérgio Vale, que estavam na crista da onda naquela época. Eu fico imaginando que time fantástico. Chamavam né? ele de time frio colírio. Você imagina que time fantástico, um time que reuniu numa fase. O Doval reuniu também, agora não me recordo se na mesma fase, mas eu acho que sim, Caju, né, que era um outro jogador espetacular em todos os sentidos, porque era um transgressor para sua época, enfrentava os padrões sociais da época, era um monstro dentro de campo, um dos maiores jogadores de todos os tempos, né, que jogou no Fluminense, e que a história com a qual ele foi contratado, o que eu acho mais fantástico da máquina, além, é claro, do seu desempenho em campo, que ganhou do Bayern de Munique, que era a base da seleção alemã, e que seria campeão mundial em 77. Sim, ganhou. Não, o mais fantástico da máquina, e aí falando da máquina no conceito geral de 75 e 76, além do seu desempenho de campo, é a forma como o time foi montado, né? Foi totalmente contra os padrões da época. O Horta, na verdade, foi um revolucionário do futebol brasileiro. E é uma pena que o time tenha durado tão pouco tempo, né? Tenha durado 2 anos apenas. E tenha deixado tanta coisa ainda por conquistar. É um time que merecia conquistar muito mais além do que conquistou. Muito embora o seu bicampeonato de 75 e 76 fossem equivalentes a um brasileirão de hoje em dia. Porque o Campeonato Carioca era um campeonato recheado de times e é o que dizem, todo camisa 10 de time carioca nos anos 70 era craque. O 10 do Fluminense, o 10 do Flamengo, o 10 do Vasco, o 10 do Botafogo, o 10 do América, o 10 do Bangu, era um time recheado de craques. Então era um campeonato que valia, a nível de dificuldade, valia o que é o Brasileirão hoje. Cara, eu sou mais velho, né? Então assim, tive a oportunidade de ser jogado no colo pelos torcedores, jogado pro alto, né? Ainda criança, em partidas da máquina. Tive essa oportunidade. Tinha bem pouca lembrança visual, mas tive muita lembrança de vivência, né? De todo mundo falar, aquela coisa toda e tal. Esse negócio de me jogarem pro alto aconteceu no seguinte: Fluminense e Vasco, 4-1 Fluminense, né? Campeonato Carioca, com a máquina em campo. E eu tava querendo comer meu cachorro quente, toda hora me jogava. Eu fiquei uma fera com aquilo. Fazer o quê? Meu pai rindo, todo mundo vibrando, porque o Fluminense estava dando uma sapatada no Vasco. Gente, a máquina foi. O Fluminense teve times. O
Fluminense foi campeão do mundo, o Fluminense ganhou a Taça Olímpica, o Fluminense já desafiou definições, o Fluminense é o campeão do centenário, com aquele jogo que talvez seja o jogo mais mitológico da história do Maracanã. O Fluminense forjou as bases da seleção brasileira, o Fluminense forjou as bases das seleções olímpicas, o Fluminense colocou 300 jogadores como campeões mundiais pela seleção brasileira. Mas a máquina é o time mais emblemático da história do Fluminense. Não é o mais vencedor, mas é o mais emblemático. É o maior referencial. Quando você pensa em qualidade, em beleza, em poesia e loucura, você pensa naquele período. E o time durou pouco, Fagner, porque naquele tempo você tinha poucos recursos, você só tinha receita de bilheteria. Então você estava automaticamente atrelado às conquistas. Se você não ganhava determinadas conquistas, no ano seguinte você já começava a perder dinheiro. E aí o Fluminense, ainda assim, em 1977, com o time já bem enfraquecido, vejam bem, o time enfraquecido do Fluminense era Wendel, Doval, Edinho, Pintinho, Kleber, Rivelino. Olha isso. Esse era o time. Olha isso. O time enfraquecido. Seria campeão esse. brasileiro hoje com o pé nas costas. Pois é, então um time fantástico. Foi a maior média de público da história do Fluminense. Campeonato Carioca de 1976, 45 mil pagantes por jogo. Até porque todo mundo queria ver jogar, né? Incluindo os pequenos, tudo. E é uma legião de pessoas para assistir o Fluminense. Então é um time que tem que ser louvado para sempre. É um time de grandes decisões, um time de grandes craques. É o time onde Rivelino conquistou seu primeiro título como jogador profissional vestindo a camisa de um clube. E Rivelino, esse ídolo de milhões de torcedores pelo Brasil e pelo mundo. Então esse time merece todos os louvores, todo o nosso respeito. Aliás, aguardem que um dia eu ainda vou escrever alguma coisa sobre a máquina. É isso, a gente queria deixar essa homenagem porque no momento que ele está tão bem, está se encaminhando para uma possível vaga para a Libertadores, as coisas estão encaminhando depois de um longo tempo de complicações. É legal a gente louvar esse time que fez história e detalhe, 40 anos depois a gente está aqui falando dele, escalando os jogadores e lembrando, isso dá uma dimensão do que foi a máquina tricolor. Fala, Nelson, você ia falar alguma coisa? Não ia? Basicamente, eu não ia falar isso não, só me deixa orgulhoso disso, mostrar para o torcedor hoje do Fluminense que o Fluminense sempre foi uma equipe de grandes jogadores e de grandes elencos. Sim. Não é de hoje, não é do tempo da Unimed. É lá de trás. Quem puder, veja o filme de Heleno de Freitas. Heleno tinha um medo do Fluminense. Você pega o time do passado, você vê isso aí. O Fluminense não foi fundado no século XXI, né? Ele já vem de muito tempo, a gente tem muitas glórias e da mesma forma que a gente está falando aqui da máquina, daqui a 20 e poucos anos a gente vai estar fazendo um programa, se Deus quiser e permitir, sobre o título do gol de barriga, sobre as novas glórias que virão e é isso. Mas a gente encerra sem falar de um nome essencial que merece todo o louvor aos 82 anos de idade. Francisco Cavalcante Horta. Sem Horta não existiria a máquina, o presidente Horta merece todos os louvores. Os cartões hoje em dia precisam aprender muito com ele, porque Francisco Horta com a Unimed na mão, meu amigo, teria sido um strike no futebol mundial. Nelson, suas considerações finais para a plateia panorâmica, finalmente a primeira vez de Nelson no Panorama, a primeira de muitas. Isso aí, eu quero agradecer a você, Paulo Mandel, dividir a bancada com esse grande jornalista Fagner, um cara que tem um brio, muito bom acompanhar o Fagner, agradecer a torcida tricolor, a todos os Panorama, Caldeira, todos vocês por essa oportunidade. Pô, eu que te agradeço, cara. Eu que te agradeço. Pô, Fagner Torres. Eu que também agradeço mais uma vez a oportunidade. Sempre um prazer estar aqui. Obrigado, Nelsinho. Obrigado, Silvio, na direção, galera tricolor. 1-0 contra o Santos, quarta-feira. 1-0, tá bom? 2-1. 2-1. 1-0 que é bem magrinho. Na próxima semana, Marcos Vinícius Caldeira vai dar tudo certo, vai gravar. Sim, só lembrando, gente, em algum momento aí mais pra frente, em 2 segundas-feiras o Fluminense jogará, então nós não gravaremos o Panorama, porque tem que assistir o Fluminense. Uma delas é o Fla-Flu. É isso. Não, o Fla-Flu é quarta-feira. O Fla-Flu vai ser na quarta-feira. Fora isso, vão ter outras 2 segundas-feiras. Mas, por enquanto, a princípio, contamos com o Marcos Vinícius Caldeira na próxima segunda-feira. Grande abraço, até!